O presidente russo, Vladimir Putin, deixou escapar inesperadamente que, no momento, há uma paridade total na linha de frente na Ucrânia entre as Forças Armadas da Ucrânia e da Federação Russa. Isso surpreendeu muitos, pois tal frase claramente não estava planejada, e é de fato um reconhecimento de que a Rússia agora está em pé de igualdade com a Ucrânia em relação à situação na linha de frente. Vladimir Putin comentou diversos pontos interessantes sobre a linha de frente em seu discurso no Fórum Econômico em São Petersburgo. Além disso, Vladimir Putin respondeu de forma agressiva à carta aberta de Vladimir Zelensky, afirmando que não vê sentido em realizar um encontro pessoal, já que a Rússia quer alcançar seus objetivos justamente pela via militar. Mas também Vladimir Putin deixou escapar que, entre ele e Zelensky, ainda existe um certo canal de comunicação. Como afirmou Putin, um certo empresário viaja entre Moscou e Kiev e transmite uma mensagem. E hoje já revelaram o nome desse empresário. Era Roman Abramovich. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e siga meu canal no Telegram Pitti News. O link está na descrição do vídeo. Então, no fórum em São Petersburgo, Vladimir Putin falou muita coisa interessante, mas como de costume, todas as suas palavras foram preparadas como uma peça de propaganda. Mas em alguns momentos, Vladimir Putin acabou deixando escapar algumas coisas. De algo aparentemente inofensivo, Vladimir Putin admitiu que a economia russa colapsou, mas afirmou que caiu para um nível já visto na Europa há anos. Por isso, segundo ele, não é tão assustador. Ou, ao responder às palavras de Zelensky sobre a idade do ditador russo, Vladimir Putin disse: "Olha, há presidentes no mundo que são ainda mais velhos, e isso não é nada demais." Mas houve alguns momentos emblemáticos. Então, durante a sessão plenária do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Vladimir Putin organizou uma suposta interação ao vivo com o público, convidando representantes dos Estados Unidos e da Europa para falar. O primeiro a falar foi o chefe da Comissão de Belas Artes dos Estados Unidos, Rodney Mims. Ele transmitiu cumprimentos do presidente americano Donald Trump e elogiou Moscou e São Petersburgo. Nada de especial. Em seguida, falou a deputada do Parlamento Europeu da Romênia, Diana Jovanović Cicaki, representante do partido de extrema-direita SOS Romênia. Ela declarou que as conquistas de Vladimir Putin devem servir de lição para toda a União Europeia e assim por diante. Aqui só vou lembrar que, em seu país de origem, há ameaças abertas contra Cicaki. Processos criminais com base em 11 artigos, incluindo negação do Holocausto e exaltação de criminosos de guerra. E a terceira, a chamada representante do Ocidente, foi a ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, Karin Kneißl. Ela é aquela com quem Vladimir Putin dançou no casamento dela e depois ganhou um cargo no conselho da Rosneft. E em 2022 ela se mudou definitivamente para morar na Rússia. E foi aí que aconteceu algo estranho, porque o discurso de Vladimir Putin claramente não saiu como planejado. Kneißl não estava apenas elogiando Vladimir Putin, mas de repente perguntou a Putin sobre drones e a nova realidade na linha de frente. Ao que Vladimir Putin respondeu que sim, realmente é necessário fortalecer a defesa aérea russa, e então declarou que a Ucrânia, ouçam só, não tem defesa aérea nenhuma, enquanto a Rússia tem. Mas a questão é que essa pergunta da Kneißl tirou Vladimir Putin do sério, e sua narrativa bem pensada e clara sobre as vitórias do exército russo na frente de batalha de repente desmoronou. E agora vou citar Vladimir Putin. Bem, já que você fez essa pergunta, eu vou responder. No campo de batalha, há uma paridade em alguns lugares. Em outros, nós temos vantagem em certos setores. Isso também se aplica à aviação de longo alcance, desse tipo de aeronave. Afinal, ela não representaria uma ameaça tão grande assim se as decisões adequadas fossem tomadas a tempo e as capacidades correspondentes fossem ampliadas. Mas são alvos voando baixo e devagar. É verdade que já estão aparecendo drones com motores a jato, mas isso também pode ser neutralizado por meios de combate armado. E foi aí que a plateia ficou em silêncio, e os propagandistas começaram a se mexer nervosamente nas cadeiras. Mais uma vez, Vladimir Putin admite claramente que há paridade entre a Ucrânia e a Rússia no campo de batalha. E paridade, caso alguém não saiba, é uma condição de completa igualdade.
É um sinal de igual. E esta é a Ucrânia que Vladimir Putin cria. Colocou a Rússia em situação de paridade. E Putin afirma: sim, há paridade no campo de batalha. Segundo ele, a vantagem da Rússia não está em todo lugar, mas apenas em alguns setores. Embora até ontem, segundo as palavras do próprio Vladimir Putin, a Rússia estava avançando em todas as direções e progredindo em todos os lugares. Vladimir Putin reconheceu que drones ucranianos atacam a Rússia com força, mas afirmou que, por hora, o país não pode fazer nada a respeito. Por isso ele afirma que, se as decisões fossem tomadas a tempo, não haveria tanto prejuízo. Mas eu lembro, quem toma todas as decisões na Rússia há 26 anos é Vladimir Putin. E Vladimir Putin diz: nós não tomamos as decisões adequadas a tempo. E, ao que parece, o próprio Vladimir Putin percebeu que falou demais, então passou a comentar a carta aberta de Zelensky. Só para, como um verdadeiro bandido de um beco de São Petersburgo, atacar o seu oponente. Mas algo nesta carta realmente incomodou muito Putin. Ele, claro, tentou se gabar, sorrir, provocar, mas não conseguiu disfarçar. Por exemplo, Putin diz: algumas coisas às quais eu ainda vou prestar atenção. Ele, ou seja, Zelensky, mencionou a minha idade. Bem, o que posso dizer? Todos deveriam pensar sobre a idade. Alguns políticos são até mais velhos do que eu. Mas o principal não é a idade, e sim a capacidade e a eficiência no trabalho. Vladimir Putin se incomoda por já ser um velhinho debilitado, especialmente em comparação ao Zelensky, e isso o afetou. Putin afirmou que a carta de Zelensky tem elementos grosseiros. Segundo ele, a carta busca impedir o encontro deles. Porém, o próprio ditador russo afirma não querer se reunir com Zelensky. Citação: não vejo sentido em nos encontrarmos. O objetivo do lado ucraniano é parar nossa ofensiva, e nós precisamos de acordos. Antes de se reunir com Zelensky, é necessário achar uma solução para o conflito. A Federação Russa buscará desnazificar a Ucrânia. Bem, não vou comentar completamente essa resposta do Vladimir Putin. Ele disse no começo que sim, essa carta, esse papel, o Peskov me passou esse papelzinho. Mas toda a resposta dele sobre esse papelzinho levou mais de 10 minutos só para constar. Ele passou mais de 10 minutos dizendo que era só um papel que chegou e que nem deu atenção. Vale destacar que, segundo o ditador russo, um empresário russo se reuniu com Volodymyr Zelensky em Kiev em 21 de maio e Putin disse que o presidente da Ucrânia teria manifestado ao empresário interesse em um encontro pessoal com o chefe da Federação Russa. E isso é interessante. Hoje, o deputado ucraniano Oleksiy Roncharenko afirmou que, segundo suas informações, o empresário russo Roman Abramovich se encontrou com o presidente da Ucrânia, Zelensky, em Kiev, justamente no dia 21 de maio. A mídia russa também sugeriu que foi justamente Abramovich quem transmitiu a mensagem de Kiev para Moscou. Lembro que, na primavera de 2022, Abramovich participou pessoalmente das negociações entre Rússia e Ucrânia em Istambul. No Kremlin, foi indicado que ele estava envolvido em garantir certos contatos entre Moscou e Kiev, mas não era um membro oficial da delegação russa. Em Kiev, Abramovich era chamado de um mediador extremamente eficaz entre a Rússia e a Ucrânia. E agora vemos novamente seu nome surgindo em supostas negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Já em 2023, surgiram relatos de que Vladimir Putin teria concedido a Abramovich, por meio de um decreto confidencial, o status de representante oficial da Rússia nas negociações com os Estados Unidos da América para resolver a guerra contra a Ucrânia. E embora o próprio Abramovich tenha negado isso, os Estados Unidos, por uma razão até então desconhecida, não impuseram sanções contra o próprio Abramovich, embora outros oligarcas russos tenham sido sancionados. E aqui eu lembro que o Wall Street Journal, citando fontes, escreveu que foi o próprio Vladimir Zelensky quem pediu a Washington para não impor sanções contra Abramovich, apontando que o empresário poderia se tornar um mediador nas negociações. E novamente ouvimos o nome de Abramovich no contexto dessas negociações. Aqui, ao que me parece, há algo em que pensar. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.